Boa noite, ora viva! Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa comunidade. Hoje trazemos duas ilustres figuras, pois o tema é bastante importante, muito pertinente. Hoje vamos falar do fim do suporte do Windows Server 2012 e hoje tenho comigo o Gabriel Luiz, ele que é MVP, e o Elton Bordin, ele que é também um excelente profissional no MCT, um expert também, e hoje eu trago estas ilustres figuras para a gente poder abordar sobre este tema tão importante. Portanto, eu vou deixar que os nossos convidados se apresentem. Vou passar para o Gabriel fazer uma apresentação, depois o Elton, e aí a gente bater aquele papo sobre esse tema tão importante para a nossa live de hoje. Sejam bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado aí, José. Muito obrigado pelo convite aí de falar aí para a comunidade da África aí, né? Aí já é a noite, né? Já é de noite, né? São 20 e 31. Aí, ó. E aqui já é 4h30, já véspera de feriado, né? De independência, Certo. né? Já estamos aqui. Ok. Com a varinha pronta para pescar. Exato. Ok. Então vamos lá, né? Falar um pouco Vamos de cada. Aí eu estou colocando aí, né, pessoal? A comunidade, né? Eu sou Gabriel Luiz, né? Eu sou MVP há 4 anos já, né? Mas eu atuo aí na comunidade desde 2012 que eu tenho blog, né? Tanto gabrielluiz.com quanto cooperate.com.br. E agora eu vou passar a palavra aí pro Elton. Fala aí, Elton. Bom, boa tarde para quem está aqui no Brasil com a gente, para quem está na Angola, boa noite já, né, Quintino? Já está quase no horário para ir ir descansar, para aproveitar. Aí não é feriado, né? O feriado é do Brasil, né? Bom, como o Gabriel falou, véspera de feriado, amanhã para nós aqui uma data importante para o nosso país, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Elton Bordin, né? Trabalho com tecnologia já tem um pouco mais de 20 anos, né? Desde de novo mesmo, eu já trabalho na área de TI, meu contato com TI começou com 13 anos de idade. Eu venho do NT Server, finalzinho do NT Server, aí começou o 2000 Server, trabalhei bastante com 2000 Server, 2003 e cheguei até aqui, não parei mais de trabalhar com parte de infraestrutura. Venho na mesma pegada que o Gabriel, só não tenho a mesma competência, né, que o Gabriel aí domina a parte de Windows Server. Pensa num cara bom, sou MCT também, né? Eu ajudo, né? Eu contribuo aí desde 2019, mas eu não fazia o trabalho para dentro de um canal específico, né? E aí eu tive um apoio de algumas pessoas, principalmente do nosso amigo Zanan Jordani. E aí eu criei coragem, aí construí o meu blog, né? Comecei a construir conteúdo lá dentro. Depois eu vim com o YouTube também para construir também aí os conteúdos em vídeo, né? A gente tem ajudado também na comunidade, no canal da Cloud, trabalhando aí na parte de mentoria, e esse ano aqui, né, Quintino, a gente também vai estar como professor aí, trazendo o conteúdo da Z900, né? Então, e de lá para cá a gente foi se especializando também, né? Começamos a trabalhar com cloud. Hoje eu tenho algumas certificações do Azure, né? Tenho algumas certificações voltadas à nuvem, né? Tenho a 305 de arquiteto, já atuo também como arquiteto, vários projetos de migração. E nessa live aqui, junto com esses feras, né? Gabriel Luiz, o Quintino, que é uma pessoa muito querida aqui no Brasil, poder contribuir um pouquinho também com o conhecimento que a gente adquiriu aí com o dia a dia. Isso aí. Então vamos começar? Bora lá. É isso aí. Bora. Portanto, conforme... Exato. É isso aí, gente. Conforme
a gente falou logo no início, o tema é bastante importante para quem hoje lida com as versões do Windows Server 2000, do Windows Server, né? A gente sabe que ele tem um ciclo de vida útil e, portanto, o Windows Server 2012 e o 2012 R2 não foge à regra, né? Portanto, ele atingiu o fim do seu ciclo de vida de suporte estendido, que será agora a 10 de outubro deste ano, né? E que isso significa que a Microsoft já não vai oferecer mais suporte, nem atualizações de seguranças, nem correções de bugs gratuitas, não é? Ou seja, a menos que você ou a nossa companhia tenha um contrato de suporte estendido pago, não é? E, portanto, é preciso que a gente possa frisar algumas considerações relevantes para essa questão, né? Como a falta de atualizações de segurança, né? O que isso, digamos, imputa uma série de vulnerabilidades dentro da nossa infraestrutura, não é? A conformidade, né? Dependendo das regulamentações da indústria que a gente atua, não é? Isso tem alguns requisitos de conformidade. Tem a questão também da compatibilidade de software, não é? Digamos, a gente tem aplicativos e serviços, digamos, recentes, a gente precisa migrar para versões mais recentes e que a gente deve migrar sempre o nosso sistema operacional para versões mais recentes, de modo a evitar problemas que a gente depois põe a mão na cabeça. Portanto, outro aspecto importante é o desempenho e os recursos aprimorados, não é? As versões mais recentes do Windows Server oferecem melhor desempenho, recursos avançados, o suporte, não é? Para tecnologias mais recentes, o que pode ser um benefício para qualquer infraestrutura. Portanto, e um dos aspectos que a gente pode também focar aqui é a questão da migração para uma versão mais recente do Windows como a 2019 ou o Windows Server 2022. Não é isso, Luís? Gabriel, isso mesmo. digo. É isso mesmo. É o que a gente vai falar agora, tá? Vamos começar Exato. a entrar no assunto que é o fim do suporte. Então, o conteúdo dessa sessão, tá, pessoal? Então, o que a gente vai falar aqui, tá? Ciclo de vida do suporte do Windows Server, atualização versus migração, vocês vão conhecer o que é atualização versus migração, tá? Demo 1, surpresa, a demo, tá? Tome nota das dicas, ação, ok? E demo 2, tá? Então, vamos iniciar aqui agora, que é o ciclo de vida do suporte do Windows Server, né? Que é à medida, né, pessoal, que as organizações estão ansiosas para adotar mais recentes avanços tecnológicos em IA, né? Que é a palavra do momento aí, IA. Serviços nativos da nuvem, eles continuam a confiar no Windows Server como a plataforma segura e fundamental para as suas cargas de trabalho de missão crítica. Então, pessoal, quando você chega lá no Azure ou qualquer AWS, Google, se você quiser usar o Windows Server, Windows lá dentro, tá, você vai ter na sua frente o Windows Server. Tá? Então, as cargas de trabalho, quando você se trata de um Windows, você vai executar em Windows Server. Então, nessa apresentação, vamos guiar você para se manter protegido para o fim de suporte do Windows Server 2012/2012 R2. À medida que novos recursos, funcionalidades iluminam as versões mais recentes, como o Windows Server 2022, SQL 2022, quero informar a todos vocês que o suporte do Windows Server 2012 R2 está chegando ao fim dia 10 de outubro de 2023. Então, a gente está há um mês e alguns dias, tá, para o fim do suporte. Verdade. Então, após essa data, as cargas de trabalho do Windows Server 2012 R2
ficarão vulneráveis, pois não receberão mais atualizações de segurança regulares, tá? Então é isso que vai acontecer a partir do dia 10 de outubro de 2023. Então, vamos entrar aqui no suporte ao ciclo de vida, tá? Então, uma visão, eu vou passar para vocês uma visão geral de um ciclo de produto do Windows 7, tá? Como é que ela acontece. Então, a cada produto da Microsoft possui um tempo de vida, igual o José falou. Primeiro temos o suporte inicial, tá? Duração de 5 anos, onde são lançados novos recursos, atualizações de segurança, atualizações não relacionadas à segurança, tá? E segundo, temos o suporte estendido, duração de 5 anos, não são lançados mais recursos novos, somente atualizações de segurança e atualizações não relacionadas à segurança. O tempo é curto demais, tá, pessoal? Então, voltando aí, falta apenas um mês para o fim do suporte. Então, é hora de começar a planejar sua migração. Então, a gente tem aqui, tá, quando significa o fim E do suporte. atenção, Gabriel, eu peço desculpas, essa questão de pensar agora, eu acho que a gente deve sempre fazer com bastante antecedência um planeamento. Muito, exatamente, um planeamento muito bem estruturado e fazer, digamos, por fases. Migra uma parte, depois migra outra parte, quando chegar o final do ciclo de vida útil do nosso sistema operacional. Isso, mas mais para frente nós vamos ter a surpresinha aí que o Elton vai falar, tá? Para você que está aí atrasadinho aí nessa migração. Tá bom? Então, pessoal, então tá aqui, ó. Temos lá o Windows 7 2012, 2012 R2, 2021, estamos lá, 2022 e chegou 2023. Então, suporte estendido terminou dia 12 de julho de 2022, do SQL, tá? E do Windows 7 2012 R2 termina agora em outubro, tá? Então, aqui a gente tem uma visão geral, tá? De como funciona o ciclo do produto do Windows 7. Então, você, em cima desse ciclo de produto, do ciclo de produto do Windows 7, você faz o seu planejamento das suas migrações para você não estar atrasado aí para fazer as migrações. Gabriel, uma informação importante, eu só estava consultando aqui, né, as últimas publicações que eu fiz também, esse suporte estendido, segundo a matéria oficial que a Microsoft publicou, que a partir de setembro, né, para quem utiliza o Azure Arc, poderia fazer essa extensão aí do suporte em loco, né? Então, quem já está fazendo a utilização do Azure Arc para gerenciar seus servidores on-premises, vai ter um recurso disponível lá para que você habilite as extensões de segurança, né? Então, só uma informação importante aí, tá bom? Isso aí. Então, pessoal, você encontra esses prazos nesse link aí, ó, suporte.microsoft.com/lifecycle, ok? E quais são as datas que eu preciso ter em mente? Então, vou falar com vocês datas importantes aqui, pessoal. 12 de julho de 2022 já foi fim de suporte das atualizações de segurança estendidas para o Windows Server 2008 e 2008 R2, tá? E o fim de suporte ao SQL Windows Server SQL Server 2012, tá? 10 de janeiro de 2023, as atualizações de segurança estendidas do Windows Server 2008 e 2008 R2 chegaram ao fim, beleza? Mais uma data aí para você guardar. E 10 de outubro de 2023, fim do suporte do Windows Server 2012 e 2012 R2. Mais outra data importante, que é 9 de janeiro de 2024, as atualizações de segurança estendidas do Windows Server 2008 no Azure, tá? No Azure chegam ao fim. Então, guardem essas datas aí para você saber os produtos, né? As versões do Windows e SQL que estão importante aí, que está saindo. Então, vamos aí
Agora vamos falar sobre as diferenças entre uma atualização e uma migração, tá? São as opções que a gente tem aí para atualizar o Windows 7. Tá? Então, atualização versus migração. Atualização em loco é igualmente o que é bem provável que você já deve ter feito. Tá? Quando o Windows 10 foi lançado, teve aquela promoção de atualizar de graça que muita gente, né, atualizou do Windows 7, 8 ou 8.1 para o Windows 10 sem perder nada. Então, isso é uma atualização em loco, só que o sistema operacional é o Windows 7. Então, atualização é isso, tá, pessoal? É a mesma coisa que você fez lá atrás com o Windows 7, 8 e o 8.1, que você atualizou para o Windows 10 e não perdeu nada. Mas nem tudo é festa. Temos que ter muito cuidado ao atualizar um servidor. Se for um servidor físico, temos que, primeiramente, verificar o hardware do servidor, se é compatível com o sistema operacional novo, para o qual iremos atualizar, porque pode acontecer incompatibilidade de drives. Quando se trata de máquinas virtuais, a atualização fica um pouco mais fácil por se tratar de um hardware virtualizado. Então, temos menos ou quase nenhuma incompatibilidade de drive, tá? Quando a gente está atualizando uma máquina virtual Windows 7, tá? Outra questão que a gente tem que se atentar é a incompatibilidade de aplicações, tá? Instalações nos servidores deve verificar com o fabricante, tá? Antes de instalar, você deve verificar com o fabricante se a aplicação que está lá naquele servidor seu, se ela é compatível com o novo sistema operacional. Já, pessoal, as migrações são movidas manualmente, através de comandos. Cada função do servidor tem um procedimento que deve seguir, tá? Que você vai seguir para obter sucesso na migração para um novo servidor físico ou máquina virtual. Também devemos observar se o hardware novo é compatível com o novo sistema operacional, tá? Então, migração é isso e atualização é isso, pessoal, que a gente tem de opção, tá? De Windows 7. Agora, a gente vai falar dos caminhos para a atualização do Windows 7. Então, a gente tem aqui o Windows 7 2012 R2 e temos lá no cantinho, lá, a tão sonhada nuvem Microsoft, né? Então, vejamos agora os caminhos para atualização. Não é possível, tá, pessoal, atualizar o Windows 7 2012 R2, tá? Ou 2012, direto com o Windows 7 2022. Para atualizar do Windows 7 2012, primeiro temos que atualizar para o 2016, e se for o 2012, tá? R2, podemos atualizar para 2016 ou 2019 e assim chegar no 2012 R2. Então, tá, pessoal? Então, a gente tem um caminho, tá, a seguir para que a gente consiga atualizar, tá? Então, infelizmente, não é possível sair do 2012, tá? 2012 e o 2012 R2 e ir direto para o 2022. Então, a gente tem aí uma trilha, né, a seguir, ou, se você quiser, você vai direto para o Wesley, né, que o Elton vai demonstrar aí mais para frente, tá, pessoal? São aqui os caminhos para você, para atualização, tá? Então, não é possível atualizar, não é possível você pegar lá o servidor e atualizar, tá? Isso aqui é caminhos para atualização. Então, vamos caminhos para migração, tá? Então, migração, podemos migrar funções de um servidor 2012 para o 2012 R2 diretamente para o Windows 7 2016, igual eu falei anteriormente, tá? Então, aqui é caminhos para migração. Também é possível migrar funções do Windows 7 2012 e 2012 R2 para uma nova máquina virtual do Wesley, tá? Então, aqui é os caminhos que a gente pode percorrer, tá? A escadinha, tá? Para a gente poder chegar até o tão almejado Windows 7 2022, que é a última versão do Windows 7, tá? Então, aqui são os caminhos possíveis, tá? E agora, eu vou passar a palavra aí, né, pro
nosso amigo Elton, que vai falar sobre as novas opções para o fim do suporte do Windows 2022. Então, pessoal, com a chegada da nuvem, né, Elton? Eu vou passar a bola para você agora, né? Exatamente. Então, com a chegada da nuvem, pessoal, anteriormente tinha isso, agora tem coisa nova chegando aí, que o Elton vai falar aí agora para a gente, né, Elton? Deixa eu parar aqui. Aí você pode compartilhar essa tela aí. Isso, deixa eu puxar minha telinha aqui para vocês, compartilhar tela. Aí, quando chegar para o pessoal aí, a gente segue. Tá compartilhado, é só liberar aí, pessoal. Boa, vamos lá. Bom, pessoal, diante aí de tudo que o Gabriel já comentou com a gente, né? O Quintino acabou de postar aí também a página do Azure Migrate, que é a solução, a ferramenta que a gente vai falar aqui agora, né? Para a gente entender, né? Você pode entrar nessa página e ele vai falar sobre o que é possível fazer com essa solução. A nossa ideia aqui hoje não é apresentar toda a solução do Azure Migrate, mas só para a gente ter um contexto, né? A ferramenta ela vai trazer para a gente uma ferramenta de avaliação, né? Um assessment, que ela é dividida em duas partes, né? Você tem a parte de toda a avaliação do teu ambiente e você tem a parte que você tem, que é o Migration Tools, né? Que é a ferramenta de migração. Então, você pode fazer uma avaliação de todo o teu parque de máquinas, né? De virtualização, seja um VMware, seja um Hyper-V, e aí você consegue avaliar e ter informações para que você faça essa migração, né? Ela também te ajuda com a parte de modernização. Por exemplo, eu tenho uma máquina virtual Windows Server 2012 R2 rodando um SQL Server e eu quero avaliar esse ambiente para que eu migre ela para dentro do Azure. Então, ela vai trazer para você ali, né, uma avaliação, né, se essa máquina ela tem uma compatibilidade para rodar dentro do Azure, né? Se vocês olharem aí, abaixo do meu nome tem o endereço do meu blog, lá eu explico como que a gente faz essa avaliação, né? Você pode usar o Migrate, né, para você fazer, levar a tua máquina do jeito que ela tá, né? Faz o rehost, pega a sua máquina, configura o ambiente, que a gente vai ver aqui no vídeo rapidinho como que faz, e você sobe ela para dentro do Azure, e lá você consegue estender aí, ficar com o servidor 2012 R2 até que você trabalhe a modernização. O que a gente encontra muito no mercado hoje são alguns softwares, né, que eles rodam bem dentro do Windows Server 2012, mas quando você migra ele para dentro de um 2019, de um 2022, né, já vi alguns spoilers rolando aí no LinkedIn do Windows Server 2025, e aí eu deixo essa informação para o Gabriel, né, eu vi um post essa semana, né, de uma instalação do Windows Server 2025, e aí você fala, poxa, eu não quero, eu quero manter meu ambiente no 2012 para que eu tenha tempo de trabalhar essa melhoria no meu software, né? Ou o time de desenvolvimento pediu para que você mantenha a infraestrutura funcionando do 2012 por mais 1 ano, 2 anos. Então, o prazo é a extensão, né? Essa atualização que a Microsoft está liberando para a parte de segurança da máquina por mais 3 anos, então eu preciso tomar uma decisão, né? Como eu falei no início, né, a gente tem o Azure Arc, para quem já utiliza, então você, com o Azure Arc, você consegue fazer essa, você tendo essa máquina conectada, você consegue dar esse suporte, né, que é um dos pilares para que você mantenha. Você pode modernizar, o Azure Migrate vai te ajudar a isso, você transformar a tua máquina virtual
num SQL PaaS, e aí você transfere esse ambiente para lá, ou você leva a máquina virtual literalmente, você migra ela lá para dentro. Então, a gente vai ver aqui na nossa, no nosso slide de apresentação, que a gente tem esse trabalho de proteger essas cargas de trabalho. Então, dentro do VMware, já tem um suporte de você fazer a migração da máquina virtual para dentro do Azure, atualizando o sistema operacional. E o legal é que quando você usa o Migrate, é como se fosse um disaster recovery, vamos dizer assim, para quem quiser entender um pouquinho melhor o conceito. Você vai replicar essa máquina para dentro do Azure, você vai pedir para fazer a atualização da versão e vai startar a máquina e você vai validar se essa máquina ela está rodando direito. Você tem a opção de marcar uma opção para que ele desligue a tua máquina no ambiente local ou não. Sugestão sempre faça a replicação, né? Starte a máquina dentro do Azure, e aí você valida se ela está toda funcionando. Perfeito, rodou, faz novamente o processo para a máquina local, todo mundo passa a acessar suas aplicações através da máquina que está rodando dentro do Azure. Tá? Então, isso aqui ainda não está liberado para quem utiliza o Hyper-V. Na própria documentação da Microsoft vai falar que isso só está disponível para quem usa o VMware. Então, para quem usa o VMware, ele vai conseguir pegar suas máquinas 2012, fazer a instalação, a preparação do host para você migrar essas máquinas com atualização de versão. Isso já é suportado no VMware, tá? No Hyper-V ainda não. No Hyper-V, o que eu consigo fazer, basicamente, pegar essa máquina virtual que está com 2012 e jogar ela para dentro do Azure, tá? Então, vamos lá. Então, é o que a gente vai falar aqui dentro dessa demo. Eu quero mostrar aqui rapidinho para vocês. Isso aqui também está lá no meu blog, né? E aí eu já quero aproveitar o gancho aqui, Quintino, se você me permite, de quando você vê o material no meu blog, acompanhar junto com o vídeo do YouTube para você entender o passo a passo que está no blog junto com o vídeo, ok? Então, vamos lá. Claro. Aqui, com certeza. Esse é o vídeo, está rodando aqui, eu vou explicando, né? Você vai ver ali o migration, a gente vai ver a parte de server, né? Servers e banco de dados e aplicativos web, né? Veja que não tem nenhum projeto. O que a gente precisa fazer? Criar um projeto. Então, a gente clica em criar projeto, ele vai abrir uma tela para a gente configurar esse projeto. E aí você, lógico, vai escolher a tua assinatura, você vai escolher o resource group que você quer trabalhar, né? Você vai dar um nome para o projeto e você vai, na opção criar, para que esse projeto fique disponível e você comece a fazer a descoberta das máquinas virtuais que você quer fazer a migração, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar uma estendidinha aqui. Legal, ó. Ele vai fazer o deploy ali do projeto, né? Beleza, e aí, vou dar uma pausa aqui rapidinho. Ele vai chegar nessa tela aqui para a gente. Então, como eu falei para vocês, essa primeira parte aqui de cima é o Discover and Assessment, que ele vai fazer toda uma avaliação e depois a gente pode vir aqui na avaliação e ele vai trazer para a gente uma ideia de que tipo de computação a gente vai conseguir utilizar para ter um melhor desempenho dos nossos recursos. Lembrando, nessa primeira parte da ferramenta, eu consigo modernizar o meu ambiente. Por exemplo, eu tenho um servidor de banco de dados e eu tenho um servidor com IS rodando as minhas aplicações. Ela vai fazer a avaliação e vai ver se aquilo pode ser modernizado. Se ela te dá um bom sinal de que isso pode ser modernizado, já pega o seu time de desenvolvimento, você que é de infraestrutura, já faz o trabalho para modernizar, que é bem melhor você utilizar um banco de dados como serviço, usar o web app do Azure, do que você ter que ficar utilizando máquinas virtuais, né? Apesar da cloud te entregar essa facilidade, né, entre aspas, de fazer tudo num formato de virtualização, utilizar tudo modelo IaaS, o ideal é que tudo vá migrando para uma forma mais moderna de se trabalhar. Então, essa primeira parte vai falar do Assessment Tools, mas o objetivo nosso aqui é falar da ferramenta de migração, que é o
Migration Tool. E aí a gente vai ver que a gente tem algumas opções aqui, que é o Discover, a replicação, a migração em si, né, que é o passo 1, passo 2 e passo 3. Aqui no vídeo eu vou explicando. E aí, se você quiser ver o vídeo inteiro, você pode ir lá no canal, isso está disponível, tá? E o overview, ele vai dar a visão do nosso ambiente e aquilo que a gente está fazendo. Então, quando a gente clica em Discover, vamos dar uma estendidinha aqui, ele vai trazer aqui para mim a opção de eu escolher o meu host de virtualização. Então, veja que aqui ele me traz uma opção de VMware, ele traz uma versão para mim do Hyper-V, se o meu ambiente trabalha em cima de Hyper-V, ou se eu quero utilizar outros meios. Por exemplo, eu posso fazer utilizar essa opção para trazer ambientes que estão dentro da AWS, dentro da Google, ou até mesmo o Zen Server, né? Então, eu posso conectar essas tecnologias. Eu ainda só fiz material, né? Eu só publiquei aí para a comunidade sobre o Hyper-V. A gente, por questões de hardware, infraestrutura, eu estou preparando aí o VMware para fazer o material para vocês, e depois a gente vai fazer também uma da AWS, tá? Então, qual que é o passo aqui, pessoal? Aqui a gente vai configurar o nosso servidor para a gente poder trazer as máquinas virtuais. Então, veja que eu selecionei lá em cima o Hyper-V, vou selecionar a região que eu quero trabalhar, né? E aí ele vai pedir para que eu confirme a região de destino, né? A gente clica ali nesse botão confirmar e dar um criar no ambiente, beleza? Vou dar uma velocidade aqui, pronto. Ele terminando de fazer esse deploy, o que ele vai pedir para que você faça no teu ambiente? Que você faça o download do Azure Site Recovery Provider, que é o executável, né? Lembrando, é a mesma ferramenta que a gente utiliza para você fazer um DR. Qual que é a diferença do Migrate para o DR? O DR, basicamente, a gente usa ele para continuidade de negócio. Eu starto ele, depois eu replico de volta, né? O Migrate não. A ferramenta é específica, é só para você pegar a tua infraestrutura local e trazer ela para dentro do Azure, tá? Ela tem algumas peculiaridades que não tem quando você implanta um Disaster Recovery, tá? Então, qual que é o passo? Fazer o download do agente, configurar ele, para que o Azure ele entenda que a gente tem um host conectado ao nosso ambiente e a gente está querendo trazer essas máquinas virtuais. Veja que ele vai falar que não tem nenhuma máquina conectada, ele vai falar, ó, tem zero registros de host, e a gente precisa fazer a configuração, né? Então, pessoal, eu não estou vendo o ambiente aqui, eu só estou vendo a apresentação do slide. Se vocês precisarem parar, vocês dão um alô para mim aí, tá? Então, vamos lá. Então, aqui no vídeo... Com certeza, Elton. Eu vou explicar como que você faz a configuração do agente. Basicamente, né? A gente cola isso dentro do nosso servidor host, faz a instalação, né? Ele vai executar aqui uma instalaçãozinha bem simples, padrão Microsoft, né? Next, next, finish, né? Ele faz essa instalação e no final ele pede para que a gente registre a credencial de validação desse ambiente. Mesmo procedimento. Quando você instala a solução de backup do Azure dentro de um servidor, né? Você vai precisar fazer essa validação, não muda nada, tá? É o mesmo conceito. Para quem é de infra e já trabalha com esses recursos da Microsoft no Azure. Então, aqui ele vai pedir para que eu faça o registro, ele vai pedir para que eu pegue a chave, né? Lembrando que a chave, a gente faz o download dela também aqui nesse procedimento. Eu vou dar uma agilizada aqui para a gente ir rápido. Ele vai identificar aqui que o projeto é o Azure Migrate, né? Termina aqui a configuração. Se tiver um proxy, você configura. Se não, manda bala sem proxy mesmo, né? E espera ele validar. E aí o que vai acontecer? Vou estender aqui rapidinho o vídeo, né? Ele vai fazer a avaliação, ó, aqui rapidinho, pessoal, ó. Ele vai
tá vendo que eu tenho algumas máquinas aqui simulando um ambiente de produção, lembrando que isso aqui é tudo laboratório, né? Ele vai fazer a validação e aí a gente volta aqui pro Azure, a gente dá um atualizar na página, né? A gente vai voltar aqui, vai clicar em Discover novamente e a gente vai ver que ele identificou, tem que selecionar, né, o Hyper-V de novo, e ele vai falar, olha, já identifiquei aqui o host, né? O que você quer fazer agora? A gente vai clicar em finalizar registro. A gente pode também fazer isso para mais de um servidor host, né? Se eu tiver 2, 3, 4 máquinas de virtualização, 4 servidores fazendo virtualização, eu posso configurar todos eles para eu ter dimensão de todos os servidores que a gente tem disponível no nosso ambiente, né? Então, opa, vamos lá, a gente parou aqui na frente, ó. Beleza. E aí a gente clicou lá em finalizar registro, tá? Ele vai fazer novamente um processo lá dentro do Azure, né, para validar, e a gente vem dar um atualizar aqui. Esse atualizar, o projeto do Azure Migrate se comunica com a tua infraestrutura local para que ele traga as informações do teu ambiente. E aí o que ele vai acontecer? Olha só, ele já traz aqui o seguinte, já habilitei para você aqui o botão Overview e eu já fiz uma descoberta aqui de 16 servidores, tá? Então veja, quando você clica em Overview, ele vai trazer esses passos aqui, ó, a replicação, o teste de migração e a migração. Lembrando, sempre faça o teste de migração para ver se você não vai ter nenhum erro no processo, tá? Então, opa, deixa eu dar um pause aqui, acho que voltou o slide rapidinho, voltando aqui para o vídeo. Acho que eu cliquei em canto errado aqui, pessoal. Só um minutinho. Aqui, ó. Vamos lá. Vou dar o play aqui novamente. Você vai na opção replicar. E aí você seleciona que tipo de replicação que você vai estar fazendo. A gente seleciona aqui Virtual Machine, né? A gente vai migrar para dentro do Azure, como uma VM mesmo, né? Aqui, lembrando, aqui a gente já tem um assessment feito. A gente quer fazer a migração mesmo, tá? Eu vou migrar as minhas máquinas 2012 para dentro do Azure. Vou selecionar o tipo da virtualização, né? Aí a gente vai dar um Next. Aqui a gente seleciona a opção se a gente fez um assessment ou não. Nesse vídeo aqui eu não fiz o assessment antes, eu simplesmente fui direto lá na ferramenta de migração, já fui instalando a gente no Hyper-V para fazer a leitura das minhas máquinas. Se eu tivesse feito o assessment antes, eu podia selecionar mais uma opção ali em cima, tá? Então, agora nesse ponto aqui, a gente seleciona o nosso servidor que está rodando dentro do Hyper-V. E aí eu escolho o servidor que eu quero fazer a migração, eu seleciono a caixinha, né, do servidor, e a gente vai para o passo 3 clicando na opção Next. Tá? Então, vamos dar mais um, né, o vídeo está indo. Aqui, eu preciso selecionar o destino da minha máquina, então, ó, qual é o grupo de recurso que eu vou deixar essa máquina funcionando, né? Eu preciso selecionar algumas configurações aqui, por exemplo, se eu estivesse migrando uma máquina com SQL Server, eu poderia habilitar aqui o registro das extensões, né? De uma máquina IaaS com SQL Server, e se eu estiver utilizando um benefício híbrido, né? Por exemplo, eu tenho licenciamento dentro do meu on-premises, eu uso Software Assurance, então eu quero migrar os meus servidores 2012 para dentro do Azure, utilizando esse benefício, porque, lembrando, precisa ter o contrato de Software Assurance, tá? E aí eu vou ter uma economia, né, no meu consumo desse ambiente dentro do Azure, tá? Então, deixa eu dar um OK aqui. Aqui a gente colocou como não, porque é um laboratório, né? E aí eu vou dar uma avançada aqui, eu já explico. Voltando aqui rapidinho. Deixa eu dar uma pausa. Ele precisa de uma storage account, né? Para ele fazer toda a comitação, eu preciso selecionar onde ele vai salvar também o disco, né? Porque
quando ele faz a replicação, ele precisa salvar esse disco em algum lugar. E aí ele usa uma storage account. Eu preciso indicar qual é a rede virtual, né? Qual é a VNet que a minha máquina vai funcionar. Eu já posso aqui definir também qual é a subnet que eu vou disponibilizar ela. Se eu uso a parte de disponibilidade, né? Eu posso selecionar aqui, no caso eu não selecionei, tá? Porque é um laboratório, mas isso aqui são prévias que você planeja antes de fazer a migração, tá, pessoal? Aqui é só para a gente entender quais são os meios que a gente tem para poder continuar tendo um suporte aí no nosso Windows Server 2012 R2, tá? Você seleciona aqui as opções, vai dar um Next. Aqui você vai selecionar o tipo de computação, né? Aqui eu posso selecionar a melhor automático, né? A melhor configuração. Eu posso já vir com a pré-definição. Eu sei qual é o modelo de máquina que eu quero utilizar. Então eu seleciono o tipo de máquina que eu quero utilizar, né? Então você escolhe o tipo de máquina. Você seleciona o tipo do sistema operacional e o OS diz que ele já fez a leitura, você só precisa dar continuidade. Clica, seleciona, se ele tivesse mais discos, ele ia aparecer aqui o que você quer replicar ou não, tá? Ele vai para a parte de tagueamento como padrão, né? Você precisa sempre estar tagueando o teu projeto para controle de custo e relatórios aí, enfim, e basicamente ele vai fazer aí a replicação dessa sua máquina que você quer migrar para dentro do Azure. E aí, quando a gente clica em cima dela, ele vai começar a mostrar um status de replicação para a gente, tá? Vamos adiantar aqui, porque eu acho que eu já estou falando bastante, o pessoal quer falar também. Ele vai demorar um tempo aqui, pessoal, para fazer o processo, e aí ele cria, né, um cofre, né? É interessante a gente pontuar isso também. Ele cria um cofre do site Recover para poder fazer essa replicação. Você pode entrar lá dentro e acompanhar todos os jobs, todos os logs dessa migração, tá? Bom, avançando aqui, a gente vai lá, vai em Overview, né? Vai clicar aqui em Overview. Vamos dar um avançar aqui e veja que agora eu tenho uma máquina replicada. Veja que na etapa 2 aqui, ele fala que a gente tem uma máquina como test migration, mas veja que ele não deu nenhuma pendente, né? O ideal é que você faça esse teste, né, de migração para você ver se o teu ambiente está zerado, está tudo funcionando, para que depois você passe para a etapa 3 e faça a migração, tá? Então, eu vejo que a máquina está replicada, né? E aí, você tendo esse teste de migração concluído, você clica na opção Migrate, né? Na opção 3, a etapa 3 do projeto. Então, eu vou dar um zoom, vou dar uma velocidade no vídeo aqui, né? Eu estou explicando aqui onde você encontra os jobs, né, como que você identifica as questões da infraestrutura. Eu acho que o importante aqui é a gente entender sobre a migração. Entrando também nessa parte de overview, a gente tem a opção aqui de renovar certificado, dar um refresh nas informações, né, do nosso host. Ele já está mostrando também que o host que está conectado tem uma versão do software disponível, e por aqui você vai administrando o teu ambiente, tá? Mas vamos voltar para a parte que nos interessa. A gente tem a máquina virtual, né, com a saúde de replicação disponível, e a gente pode startar a replicação dessa máquina para dentro do Azure. E aí a gente vai clicar, aqui eu estou explicando ainda sobre o teste de migração, deixa eu voltar um passo aqui, importante. Eu estou explicando, e aí a gente clica lá na opção de Migrate, né? A gente vai clicar na opção de migrar essa máquina. Aqui ainda é a parte do teste, né? Vamos chegar lá no vídeo que é importante. Aqui, ó. Então, a gente vai para a parte 3 de migração. Então, a gente vai clicar lá em Migrate. Mesma coisa, a gente vai selecionar a máquina que a gente quer migrar. Lembrando, se a gente tivesse mais de uma máquina e a gente fosse migrar todas elas, a gente conecta todas elas aqui, né? Selecionando. E aí ele vai te dar uma opção aqui de desligar a máquina virtual, né, fazer o shutdown da máquina virtual
para que você não tenha perda de dados, né? Lembrando, o primeiro passo que eu recomendo é que você faça, né, a migração sem desligar a máquina local, avalie todo o ambiente, exclui e refaz o processo, aí migrando o ambiente, desligando a máquina local, e aí você faz todos os apontamentos que for preciso para o teu time poder acessar essas aplicações, tá bom? Acessar o servidor que está lá dentro do Azure. Beleza, você vai selecionar aqui, você vai clicar na opção Migrate. Vamos dar mais um zoom aqui, porque eu explico aqui no vídeo, né? Sobre esse processo. E aí ele começa fazer a migração mesmo, tá? E aí, vamos dar mais um zoom aqui. Eu já entro nessa parte aqui explicando a parte do fim do suporte, né, do Windows Server 2012, e aí você tem a parte de modernização, né, com o Azure Migrate, você pode mover os teus workloads para dentro do Azure, né, e aqui também ele fala sobre a extensão, né, das atualizações de segurança habilitadas para o Azure Arc. Um ponto importante, pessoal, voltando aqui com vocês na tela, aqui, vou parar de compartilhar, porque eu terminei minha parte aqui, Gabriel. Apresentar. Beleza. Parar de compartilhar tela. Vou puxar vocês de volta aqui. Lembrando que quando você termina de fazer a migração da máquina, você precisa fazer uma pós-configuração, que é você configurar, o IP, a sua NSG, né, que é as liberações da tua placa, ou apontar ele para um Firewall. Então, você precisa fazer essa configuração, tá? E aí, um ponto importante, parece besta falar uma informação dessa, mas é importante. Se porventura você for migrar uma máquina que você não tem o RDP habilitado, habilita o RDP antes, porque na hora que você migrar para lá, você vai ter dor de cabeça para deixar tudo funcionando. Para ser mais prático, testo o RDP, o RDP da minha máquina está funcionando localmente ali para mim dar o suporte, aí faz a migração, porque se você precisar ter um acesso e ela não estiver funcionando, ou ela não estiver liberada, vai dar uma dorzinha de cabeça aí para você dar continuidade. Mas é isso, pessoal, o Azure Migrate ele veio para facilitar também, não só para o 2012, mas é um meio, né, de você manter aí o teu ambiente funcionando por mais um tempo, migrando as tuas máquinas 2012 R2, 2012 para dentro do Azure com o Migrate. Beleza? Acho que eu falei bastante, né, Gabriel? Desculpa aí, Quintino. E tem a opção também... Não, que isso. E tem a opção também, né, de ter o híbrido, né, que é você migrar essa máquina para o Azure Stack HCI e manter o suporte também, né? Também. Aí eu deixo essa bola para o Gabriel, que é o que ele manja mesmo. Você até comentou, né, Gabriel, se já tinha saído do preview, né? A gente até pode depois pensar em fazer um laboratório junto aí para o pessoal. Mas é uma opção bem lembrado, Gabriel. Bem lembrado. Aí você estava falando Vamos agendar. Isso. E você estava falando aí do Windows Server, aí, o próximo Windows Server, eu não posso falar qual é o nome dele, né? Mas já está aparecendo em algumas coisas aí, só procurar aqui. Mas ele já vem nativo com... Tá lá, isso é público, você acessa lá, pode acessar meu LinkedIn, você vai ver essa informação. O Arc já está lá, você só clica, ele já dá o download, já instala, já configura. Olha que maravilha. Top, já vai estar lá. Já vai estar lá o ícone, só para só clicar, ele vai na internet, baixa a última versão e já abre o assistente para configurar o Arc. Já tem bastante gente soltando spoiler aí. Não se sabe o nome ainda, mas como por padrão a gente, para quem vive, né, Microsoft aí desde a era do NT 2000 Server, a gente tem mais ou menos uma ideia de quando vem lançamento de coisa nova aí. Mas vamos esperar a Microsoft oficializar e aí a gente pode falar à vontade. Isso aí. Então vamos lá, gente, vamos tomar nota agora, tome notas, né, do que das dicas, tá? Que eu vou dar aqui para vocês, né?
Migração de controlador de domínio. Então, pessoal, cuidado com o nível funcional do domínio e da floresta, tá? Então, na migração, tá? De controladores, tá? De domínio. Então, a gente tem que ficar esperto lá com os níveis funcionais, tá, pessoal? E se a Microsoft recomenda, tá? Você ter 2 controladores de domínio no seu ambiente, tá? Se um controlador tá com 5 mestres lá de operação, FSMO, o famoso FSMO, pessoal, você vai mexer naquela máquina, você vai atualizar ela para o Windows Server 2016, depois você vai pular lá para o 2022. Você vai ter que migrar as funções, tá, dela para o outro controlador de domínio da sua rede, tá? Então, tem que fazer isso, não esqueça. E se você não faz isso, você vai deixar todos os seus serviços do domínio fora do ar, né? Então, e outra coisa, fazer migração, geralmente faz a migração fora do horário, né? Pessoal, o horário de funcionamento da empresa. Mas como uma empresa 24/24, ela funciona 24 horas, então você tem que executar isso, pessoal. Migrar as FISMOS, né? Os mestres de operação. Então, pessoal, a dica que eu tenho aqui, tá? Hoje já é possível migrar a FISMO, tá? Com o PowerShell, tá? Que deve ser o próximo artigo que eu devo escrever, tá? Sobre migração de FISMO. Então, níveis funcionais determinam recursos, tá? De domínio ou florestas de serviço de domínio do Active Directory disponíveis. Eles também determinam quais sistemas operacionais do Windows Server podem ser executados como controlador de domínio ou floresta. No entanto, os níveis, tá, funcionais não afetam quais sistemas operacionais que você pode executar em estação de trabalho e servidores membros que ingressam no domínio ou floresta. O que significa, pessoal? Meu nível funcional, eu saí do 2012 R2, fui para o nível funcional Windows Server 2016. Não significa que você não pode colocar sistemas operacionais Windows Server 2012 ou 2012 R2 ou anterior, tá, pessoal? Então, outra dica, quando você instala uma nova floresta, por exemplo, que você está, vou instalar, não quero migrar, vou subir uma floresta nova, Windows Server 2022, tá? Com nível funcional 2016. Você é solicitado, tá? Quando você está criando uma nova floresta, você é solicitado a definir o nível funcional dessa floresta e depois o nível funcional do domínio. Se você não pode definir o nível funcional do domínio com valor inferior ao nível funcional da floresta. Exemplo, tá, pessoal? Se você definir o nível funcional da floresta no Windows Server 2012 R2, você poderá definir o nível funcional do domínio somente com o Windows Server 2012 R2. Os valores de nível funcional do domínio 2000, Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, Windows Server 2012 R2 não estarão disponíveis na página de definir nível funcional no assistente. Além disso, todos os domínios que forem adicionados subsequentemente a essa floresta terão o nível funcional no Windows Server 2012 R2. Então, se você, ele vai limitar você, tá, a colocar controladores de domínio, tá, pessoal? Então, é só isso, tá? Ele não vai limitar você de colocar um servidor antigo, tá? Ele vai limitar você de colocar somente controlador de domínio, tá? Eu tinha esquecido aqui também, tem aqui, ó, validação e limpeza das zonas DNS, sites, etc. Então, são as dicas aí que eu quero passar com relação à migração de controladores de domínio, tá? Então, vamos continuar nesse assunto, que é importante, tá? Muita gente vem do 2003, tá? Que era a replicação da pasta Sysvol, o FRS, tá? Então, a gente vai disponibilizar esses slides para vocês no final, tá, pessoal? Então, é importante, tá?
se você quer ir para nível profissional, Windows Server 2016, e você está ainda com RFS, tá? A replicação dele, da pasta Sysvol, tá, pessoal? Onde está as GPO, todo o ambiente todo, né? Do seu AD, tá? Você vai ter que fazer a migração, tá? Do RFS para DFS, tá? Aqui a gente não vai demonstrar, tá? Mas é importante, tá? Fazer essa migração. Aqui, a gente, nesse arquivo aqui, nesse print, tá? Ele mostra, tá? Que aqui está sendo executada a migração de RFS para DFS. Então, tá aqui, ó. Se você tá lá, né? No 2003, você vai ter que elevar o seu nível funcional para você chegar. Então, se você está ainda com isso aí, você está muito atrasado, tá? Então, você vai ter que usar essa ferramenta para migrar de RFS para DFRS, tá? E assim, você seguir sua vida ali mais atualizada. Então, vamos falar agora, o pessoal falou de Windows Server, a carga de trabalho que é mais usada é File-Server. A mundo afora aí é servidor de arquivo. É claro que tem um outro serviço, mas a gente vê mais aí servidor de arquivos. Então, eu vou falar da ferramenta que eu conheço há bastante tempo, que é o Storage Migration Service, tá? Então, o Storage Migration Service permite você fazer migrar File-Server com zero de downtime. Então, lá, pessoal, a gente consegue migrar, eu já demonstrei em artigo meu, a gente consegue migrar servidor que está em Workgroup, servidor de arquivos, armazenamento que está em cluster, armazenamento que está em Linux, em Samba, tá? Eu consigo migrar servidores antigos, Windows Server 2003, tá? Para uma recente como Windows Server 2016. E também consigo até, durante o processo que eu vou demonstrar para vocês aqui, ir para o Azure File Sync, tá? Então, a gente consegue, tá? O Storage Migration Service é uma ferramenta fantástica que você consegue acelerar o seu processo de migração de servidores de arquivos, que é a carga de trabalho que mais tem em mundo afora, é servidor de arquivos. Então, tá o link aí, ó. Esse link aí, eu demonstro. Gabriel, Pode falar. tem aqui uma questão do Eduardo Brandi, não é? Que ele pergunta se pode alterar o nível funcional a qualquer momento. Ele diz que fez uma migração e o nível ficou sem ser alterado. Passou 6 meses, eu altero o nível funcional, terei problemas com essa alteração? Ali. Eu posso alterar. Você pode alterar o nível funcional a qualquer momento. Pode alterar. E também voltar ao nível funcional a qualquer momento, tá? Mas, a partir de hoje, como a gente já está no fim, tá? Dos servidores Windows Server 2012 R2, e eu, pelo que eu conheço de nível funcional, o nível funcional Windows Server 2016 é um dos níveis funcionais mais seguros que eu já vi. Tanto é que o Labs novo, as novas Windows Server 2016, 2019, 2022, o nível funcional dele é 2016, tá? Não teve alteração desde o Windows Server 2016, o tão quão seguro ele é. Mas é possível você aumentar e subir o nível funcional a qualquer momento, tá? Isso aí não tem problema. É só você verificar se não está com nenhum erro, né, Gabriel? É sempre bom cuidar da saúde do AD. E outra coisa, é bom você fazer o planejamento. Você migrar o nível funcional, nível da floresta e do domínio para 2016 e lá na frente você querer ingressar no Windows Server 2012, aí você vai ter um trabalho de fazer um downgrade do seu ambiente de Active Directory. E se você já estiver usando novas funcionalidades
que são para nível funcional Windows Server 2016, assim como o novo Labs lá, a opção de você criptografar a senha do Labs, tá? Porque no nível funcional anterior não tinha isso, a partir de 2016 tem. Então você não vai poder utilizar, tá? Então você tem que ficar esperto, né? Eu estou tentando achar aqui a documentação. Porque, e além do mais, antes de você fazer qualquer migração, é importante e certificar-se de fazer um planeamento minucioso, né? Testar os seus aplicativos e serviços, fazer backups completos de todas as configurações críticas, Isso. não é? E, além do mais, é muito importante consultar a documentação oficial, não é? Se necessário, considere, digamos, a assistência de um profissional com mais experiência. E são alguns critérios que deve-se tomar em conta. Quintino, eu acabei de postar aí, eu não achei a documentação que eu queria, mas aí tem bastante informação. Se você quiser postar o link para o pessoal, tem bastante informação. Você vai ver que você consegue ver a parte. Tem uma parte que ele vai falar só sobre troubleshooting, tá? Na hora que você carregar, ele vai trazer ali o troubleshooting e você vai ver a documentação. Deixa eu só compartilhar uma questão interessante. Nessa questão aí da pergunta que o Eduardo fez, do nível funcional, tem um conhecido nosso que ele trabalha numa grande empresa. Eles têm até um contrato dedicado com a Microsoft, que eles tiveram um problema parecido. A gente seguiu toda a documentação da Microsoft, a gente não conseguiu resolver o problema. Quando a gente abriu o chamado na Microsoft, a gente foi direcionado para o time Enterpriser. Os caras ligou lá de fora para falar com a gente, entregaram 5 linhas que não estava na documentação, e depois que executou aquilo no PowerShell, bum. Então, assim, eu ainda acredito que existe algumas questões que talvez a gente vá precisar subir um chamado dentro da Microsoft para você tratar um problema bem específico, tá? Mas, se a gente seguir direitinho a documentação ali, a gente não tem erro, tá? Certo. Isso aí. Vamos continuar Experiência mesmo. É isso aí. Vamos continuar aqui, tome notas, tá? Dicas, outras dicas, tá? Então, sempre que atualizar para a versão mais recente do Windows Server, aproveitar as vantagens da atualização in loco, tá? Então, dá para mim fazer a atualização in loco, vai pela atualização in loco, tá? Agora, falando um pouco de Hyper-V, decida, né, escolher a opção de migrar, de migração, se você ainda usa VMs geração 1, tá? Porque você pode acessar as VMs G1 para G2 ao decidir migrar sua carga de trabalho. Então, tá? Vai migrar, vai fazer migração, já vai para a geração 2, tá? Que eu recomendo, tá, pessoal? Hyper-V, geração 2. Além de você precisar parar o ambiente para adicionar um disco, tem várias vantagens, tá, de utilizar um Hyper-V, uma VM geração 2. Não se esqueça do sistema operacional do cliente, tá? Windows 10, pessoal, também fim do suporte em outubro de 2025, tá? Então já é hora de começar a planejar, a tirar o Windows 10 Pro, tá? Ou Enterprise do seu ambiente. E use os benefícios do Microsoft Azure, os benefícios para seu cenário de migração. Então, essas aí são as dicas que a gente tem. A ação, tá? Qual que é a ação que você tem que tomar, pessoal? Aqui, ó, comece a sua jornada de migração agora, tá? Esse link aí, que já foi disponibilizado pelo José, tá? A gente tem todas as informações sobre o fim do suporte do Windows Server 2012, 2012 R2 e o SQL, tá? Então, vamos para a demo agora, tá, pessoal? Uma demo rapidinha, que a minha demo aqui é bem rapidinha mesmo, que vou mostrar para vocês aqui, migração, tá?
de servidor de arquivos no Windows Server 2012 R2 com Cloud Migration Service, tá? Então aqui eu vou dar o play, pessoal. Aqui, bem simples aqui, é bem rapidinho, ó. Tem o Windows Server 2012 R2 com meus dados lá, tá? Então aqui é a pasta do setor com o marketing, RH e seus arquivos. Aqui do lateral a gente tem o Windows Server 2022, tá? Server Core sem interface gráfica. Ali eu estou acessando o armazenamento, você vê o armazenamento está funcionando, está lá, os armazenamentos, com as pastas, tá aí até as pastas da minha faculdade aí, que é as únicas que eu achei aqui. E tem ali, ó, ali a gente eu vou demonstrar, ainda continuo demonstrando aqui a pasta, é aqui, ó, dados, tá? Ele está limpo, não tem nada. Então aqui a gente tem 3 servidores nesse laboratório, tá? Que é o orquestrador, que é esse aqui agora, que ele que vai orquestrar, ele que vai orquestrar essa migração, tá? Então, você precisa subir uma máquina dessa para migrações grande ou pequena, não tem tanta necessidade assim, tá? Mas aqui eu estou adicionando o servidor orquestrador ao Windows Admin Center, tá? Então, você precisa ter um Windows Admin Center, pode ser instalado na sua máquina, tá? Então, eu vou logar ali, ó. Estou logando. Aqui o processo é bem rápido. Vão ter 3 processos, tá? O Discover, tá? Que é a descoberta. A transferência, tá? E, por último, a migração. São 3 passos só para migrar setor de arquivo com Storage Migration Service. Então, aqui eu vou acessar aqui esse menu aqui de ferramentas, tá? Então, tem aqui, ó, serviço de migração. Eu vou clicar ali. Eu vou clicar em instalar, tá? Tá bem rápido, que eu coloquei bem dinâmico, que eu pausei. Ele vai instalar. Ó, beleza. Aqui são os 3 passos que eu falei para vocês, tá? Então, aqui eu vou criar um novo trabalho, tá? A gente vai criar um novo trabalhinho com o nome lá. A gente vai colocar, ó, migrar. File, pronto, vou clicar em OK, vou clicar esse novo trabalho, que eu posso migrar, eu posso fazer vários outros trabalhos, eu tenho N servidores, tá? Aqui tem uma breve descrição, como é que funciona. Então, vamos, primeira coisa, inventariar, igual lá o Azure Migration, é inventariar, fazer um inventário do que tem, dentro com a senha do administrador do domínio, tá? Aqui eu não vou migrar a partir de Failover Cluster, não vou incluir compartilhamento de administrativos, beleza. Ali não tem nenhum recurso necessário instalar no orquestrador, que já está instalado, tá? Se tiver, ele vai instalar. Vou adicionar o dispositivo que eu quero fazer a migração, tá? Fale 2012 R2. Então, ele vai achar, vou adicionar. E aqui eu vou começar a verificação e a validação, tá? Primeiro eu vou validar se as portas estão abertas, se tudo está aberto, tá? Ele já foi aprovado. Vou iniciar a verificação, onde ele vai verificar que arquivos que tem, que pastas que tem, o que tem de compartilhamento nesse servidor. É bem rápido, porque ali tem poucos compartilhamentos. Então, se você tem muita coisa, tá? Ali, e durante ali você vê o processo, tá? Ali, ó. Então, ele achou o marketing, RH e TI, tá? Foram os dados que eu tenho, né? E ali o caminho e as conexões SMB, tá? E o total de arquivos, tá vendo? Ele te dá o total de arquivos, pastas e as pastas. Ali já fizemos. Agora é a parte de transferir. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse dado e transferir para o novo servidor, tá? Então, você pode fazer, tá, pessoal? Não uma só transferência. Você pode parar nesse processo, ó. Por exemplo, a carga de trabalho tem 8 teras. Você migra 8 teras, aí depois você consegue copiar, tá, somente o que foi alterado, tá? Então, você pode ir fazendo, pode fazer um bruto, tá? Uma cópia bruta e depois copiar somente as alterações, tá?
Então, ele vai examinar ali o meu servidor de destino. Inclusive, aqui nesse processo, você pode criar uma VM do ESA e jogar para dentro do ESA, tá? Também, tá? Tinha esquecido desse detalhe. E ali você pode colocar o Azure File Sync. Você pode determinar o quanto de mínimo, né, que você quer quando chegar aquele mínimo e seja enviado para o Azure File Sync, tá? Então, ali eu estou demonstrando as outras opções, ou se quiser não transferir, tá? Então, vou clicar em avançar, beleza? Aí ele vai verificar, vai fazer uma verificação, ó. Ali se você quiser fazer backup, eu não quero, coloquei não, tá? Beleza. Vamos lá, e ali as tentativas, ó, aqui eu estou demonstrando que não tem nada no servidor de destino, que é um Windows Server 2012 R2, sem interface gráfica, tá? Ali eu vou desabilitar ali, ó. Beleza. Vamos seguir. Agora eu devo ir para a migração. Vou clicar em avançar. Beleza. Ah lá, ele vai instalar os recursos necessários, tá? Ele já vai instalar. Ele está verificando. Olha lá, completou, ó. Instalou o Storage Migration Server Proxy para acelerar o processo. E ali, beleza. Aí chegou a hora da gente validar a transferência. Tá? Então vai ser validado. Ó, tá ok, porta aberta, tudo, ó lá, tá tudo aprovado. Ó. Lá, ele vai te dar ali registro do TOX, nome de CPU. Ele vai verificar os requisitos estão sendo atendidos e vai ali ao início da transferência. Então, clica ali, inicia a transferência. Então, a partir desse momento, inicia-se a transferência dos dados, tá? Ali vai ser bem rápido, tá? E ali, na hora que eu dar um refresh, ó, pronto, os dados já estão sendo migrados, tá? Olha que bacana. Os dados estão sendo migrados, ó, em execução. Ó, já foi concluído porque o processo é bem rápido, tá? Porque tem poucos dados aqui, só questão de lado, tá? Aí eu posso lá em cima também iniciar diferença de transferência, igual eu te falei. Também tem aqui, ó, o log do que foi migrado, o que deu erro, o que não deu erro, tá? Ele gera o log, tá? Em formato de Excel, tá? Para você mostrar para o seu chefe, ó, pode transferir, isso aqui deu erro, é bem provável, pode ser alguma coisa, um antivírus, tá? Também, pessoal, recomendo, tá? Que eu não coloquei aqui, recomendo nesse processo, tá? Desabilitar, desinstalar antivírus ou qualquer outra ferramenta aí que possa impedir, tá? Que a migração ocorra sem nenhum problema, tá? Então, desative o antivírus, tá? Durante esse processo. E eu recomendo até remover, tá? Durante esse processo. Então, aqui tem a parte de transferir para os novos servidores. É a substituição mesmo, tá? Então, ali eu clico em incluir o dispositivo. Aqui tem a parte de rede, se eu vou migrar a rede ou não, tá? O IP, tá? Aqui, no caso, eu estava usando o DHCP. Então, eu escolhi não migrar, tá? É possível migrar também os adaptadores, né, os IPs, tá? Ali eu não vou migrar, não tem necessidade, tá? Porque o ambiente aqui tá, igual tá demonstrando aí, ele tá em DHCP, tá? Deixa eu ver se tá ali, ó. Vou demonstrar que tá em DHCP, tá reservado, então não tem problema. Beleza? Aqui ali é do orquestrador, tá? Mas eu vou mostrar também do file server de destino, tá? Não tá em DHCP, tá? Então ele vai ver lá, tá em DHCP, então não tem problema, tá? Mas você pode migrar também, eu desabilitei o IPv6 ali, você pode migrar também, tá? O IP, tá? Não quer migrar o IP. Então, beleza, não seleciona ali a opção de migrar o IP. Ali eu estou demonstrando para vocês que ambos estão
o DHCP, então não vai ter essa necessidade, tá? Aí vim ali, ó, desabilitei o IPv6, porque não estou utilizando IPv6 nesse ambiente, então para facilitar. Então, beleza, ok. E ali eu vou usar o DHCP, ok. Ali eu estou conferindo. Aí, ó, aqui é a opção quando eu vou migrar, tá? De um para o outro, o adaptador. Ali eu não vou colocar essa opção, demonstrando ali todos os passos que tem. Olha lá, usar DHCP, olha lá, quando você não vai usar o DHCP, ele já aparece ali. E aqui tem a parte do nome que eu vou entrar agora, que é o nome aleatório, o nome é o seguinte, pessoal, o servidor antigo, ele vai ter seu nome renomeado, tá? Para dar o nome do antigo servidor. Para que acontece isso? Aí eu tenho 80 GPOs que estão relacionadas a compartilhamento do servidor antigo. Então ele vai pegar o hostname do antigo, que é o File 2022, ele vai ter o mesmo hostname, tá? Do Windows Server 2012 R2. Aqui que eu estou fazendo, que eu recomendo, tá? É sair de todos os usuários e fazer o logout de todos os usuários que estão logados no servidor para iniciar o processo, tá? Isso não está na documentação oficial, mas já tive problema, o usuário está lá, está travado com alguma coisa. Então, fazer logout de todos os usuários e deixar ele preparado para que a migração ocorra. Então, aqui eu vou colocar meu nome, usuário administrador, e aqui vai começar a mágica, pessoal. Aqui que começa a mágica da Microsoft, que é validar, ele vai executar uma validação bem rápida, porque ele já vem validando, tá? Ele validou algumas informações de parte de token, de tudo, de usuário local, ali, bem rapidinho a validação. E aqui vai começar a substituição, tá? Ó, então ele vai começar a substituição, servidor de origem e destino. Ó, iniciar a substituição. Então o processo vai inicializar. E aqui a gente vai ver, eu vou começar lá conecta no servidor de origem, de destino. E aqui a gente vai ver a mágica acontecendo, que as máquinas, tá? Desligando e reinicializando, tudo automático. Bom, a primeira já foi, o Windows Server 2012 R2 já saiu, aí já foi. Durante o processo ele vai reinicializar algumas vezes, tá? Eu vou acelerar aqui para a gente não perder tempo. Ó, ele já está com o usuário ali, que esse usuário aqui de migração, tá? Então aqui ele vai reinicializar, tá, pessoal? Ele vai reinicializar um e reinicializar o outro destino. O que é? Ele vai pegar um nome e ejetar no outro servidor e por aí vai. Ele vai fazer as verificações durante esse processo. E aqui no final, ó, ele já finalizou. Aí se eu quiser configurar Azure File Sync, tá ali também a opção. Beleza, aqui ele migrou. E aqui eu vou testar, ó. Aqui é o teste, ó. Eu vou verificar, ó, vou verificar o nome, tá? Aqui eu estou logando para ver se realmente, tá? Antes de bater o martelo, ó, acabou a migração. Então aqui eu vou verificar o nome. Ó, se os dados continuam lá, tá, pessoal? Isso é uma dúvida que o pessoal todo mundo tem. Ele vai deletar tudo que está no servidor antigo. Não, ele vai manter, tá? Todas as informações que estão lá. O nome que eu pedi para colocar no antigo, file migrado. Então o antigo vai ficar com esse nome. Então se tem uma GPO nova, tá? Ali eu já estou desligando, tá? Então aqui eu já estou desligando ele. Já confirmei que os dados estão ali e ela vai estar acabando a vida dela ali. E agora eu vou lá verificar se o o nome do servidor está aqui, ó. Então eu desliguei, ele está com o mesmo hostname do antigo. E aqui eu já estou logando no novo para verificar o hostname dele, ó. TI está ali, os dados já estão ali, já está acessando.
sem nenhum problema, pessoal. Olha, migrado, estou criando uma pasta para ver se está funcionando o acesso, tá? Ó, tudo funcionando, criando arquivos, tá? No servidor novo. Vocês verem que está funcionando o servidor novo e olha lá, o nome lá, FileServer 2012 R2. Então ele está com o mesmo nome. Ali eu estou abrindo, vou abrir o MMC. A gente viu o File Explorer para ver se as pastas estão lá, tudo certinho. Ó, os dados aí, tudo migrado em marketing, TI, os dados foram migrados sem nenhum problema. Então isso aí é a mágica que acontece lá. Ele já dá ali o concluído, o que foi inventariado, fica tudo ali. Se eu tiver mais servidores, eu posso fazer, abrir outras tarefas, tá, de migração. Então, tudo foi migrado e a gente consegue aí acessar aí o compartilhamento, aí eu estou mostrando, sem nenhum problema. Então, o sucesso aconteceu nessa migração aí. Então, foi bem rápido. Dependendo aí, eu já fiz algumas migrações, demora mais ou menos 1 hora para migração. Então, encerramos aí, José. Foi grande aí? Maravilha, hein? Maravilha, maravilha. Vou deixar os nossos contatos, né? Nossas redes sociais aí, canal da Cloud, né? Com o Elton. Participa lá, também, né? Só reforçando, o canal da Cláudia é da Valéria, né? Que a gente. É da Valéria, isso aí, da Valéria. A gente trabalha voluntariamente lá com ela, contribuindo aí para a comunidade. E aí a gente, né? Eu não tenho um canal, eu gravo os vídeos lá. O meu canal é meu nome, mas publico da Val lá porque eu acho que é um trabalho fantástico que a gente está fazendo aqui. E aí eu achei importante isso aí. O nosso site está aqui. E é isso. Eu já que eu tomei a palavra, eu já quero ir agradecendo aí todo mundo que participou, a oportunidade, Quintino, Gabriel, vocês são top demais. E aqui, pode postar aí, José, o link do slide, tá, pessoal? A gente vai disponibilizar para vocês. Tem os links. Posso sim, vou partilhar o link. Vou partilhar o link e a password, mas antes, sobre esse processo da questão da migração, né? O pessoal tem que se lembrar que o processo de migração de um servidor é um processo complexo, né? Que pode variar dependendo das configurações de cada ambiente. Isso. E, claro, é importante ter um planeamento sólido, ter os backups regulares, se possível, né, contar com a assistência de outros profissionais e fazer um planeamento de minucioso, fazer uma retenção dos servidores antigos, a documentação tem que estar em dia, fazer os monitoramentos e ajustes, etc, etc. Portanto, são recomendações, né, que a gente deve levar em conta para que o processo da migração do nosso ambiente seja um sucesso, né? E que não haja problemas, e é isso que a gente sempre espera, não é? E agora tem mais um slide aqui, ó. Olha o slide aí, okay. ó. Olha o slide, ó. Tchau, Windows Server 2012 esse Gabriel. Eu não vi isso aí, não. Aí, ó. Eu não vi o último slide, não. Aí, ó. O último slide é esse aqui, ó. Tchau. Chute down nos cara. Chute down nos cara. Aí, ó. Viu? Mas aqui entre a gente, cara, o que esse Windows aí não fez, hein? Não é esse aí. Windows Server 2012 é sensacional, cara. Esse fez história. Foi o Windows que eu mais comecei a estudar mais. O Windows Server foi ele. O 2003 eu mexi bastante mesmo, mas quando chegou 2012 foi coisa de louco.
Foi ser uma mudança. Você, Portanto, pessoal, na época, você poder adicionar, né? Fala, Oi, eu não José. ouvi, Gabriel, não ouvi. Pessoal, este é o link para o PowerPoint, né? Para vocês Isso. poderem consultar. Esse é o link. E também temos aqui a password para que vocês possam ter e conseguir baixar o PowerPoint para servir de estudo, para servir de orientação para o vosso processo de migração. Isso aí. Ótimo. Então é isso aí. Muito obrigado aí, pessoal, pela oportunidade aí também. Tá? Portanto, Em breve a gente volta aí, né? Em breve a gente ok, volta. vocês têm os nossos contatos, os LinkedIns, e a gente está ao inteiro dispor para qualquer esclarecimento. Isso aí. Pode. Prontos? Os contatos estão Maravilha. aí, né? Maravilha. É verdade. Obrigado aí, pessoal. É Boa verdade. noite aí, né? Boa noite aí na. Boa noite, na Quintino. África. Para nós aqui já é quase boa noite. É isso aí. É isso aí. E até a próxima live, não é, pessoal? Pronto. Até a próxima. Até a próxima. Vamos sim. Muito obrigado aí. Vamos Tchau, trazer tchau, coisa pessoal. legal aí. Ok. Vamos sim, senhora. Abraço.